Prosseguindo com o trabalho que estamos fazendo da Justiça Divina e Consciência, módulo 2 do estudo reflexivo das dimensões do espírito imortal, nós trabalharemos hoje o nosso quinto encontro, Justiça Divina e Consciência é o nosso tema. O objetivo é refletir sobre a justiça divina e a sua relação com a nossa consciência, onde ficam registrados todos os nossos atos na trajetória evolutiva como espíritos imortais. Na semana passada nós estudamos um texto do livro Eu, Espírito Imortal, que o mentor Honório coloca toda essa questão da importância da justiça divina, como ela está na nossa consciência sob a forma da lei de amor, justiça e caridade. É fundamental que nós hajamos conforme a lei, porque tudo que nós fazemos, tudo sem exceção, fica registrado em nossas consciências. Então, nós vimos isso no aspecto teórico, com base no livro Eu, Espírito Imortal, e hoje nós trabalharemos casos que André Luiz coloca no livro Ação e Reação, que nos mostra muito claramente, de uma forma muito viva, como que esses registros ficam marcados na nossa consciência até que o espírito se resolva por ressignificá-los. Nós estudaremos textos do livro Ação e Reação. Antes vamos meditar sobre a justiça divina e a sua relação com a consciência. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência. Que noções você tem sobre o funcionamento da justiça divina? O que você sabe a respeito do funcionamento da consciência? Reflita sobre essas questões, deixando os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento no processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Nesse encontro, refletiremos os mecanismos pelos quais a justiça divina se manifesta na consciência de cada espírito, seja encarnado ou desencarnado. Analisaremos o mau uso do livre-arbítrio, no qual o espírito, movido pelos desejos egóicos, faz escolhas indevidas, porém não consegue fugir do registro desses atos em sua própria consciência. Utilizaremos textos do livro Ação e Reação de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora FEB. Focalizaremos inicialmente a descrição que André Luiz faz de uma excursão que ele realiza juntamente com Silas e Hilário
a um posto de socorro da Mansão Paz, em região de muito sofrimento. No ano passado nós estudamos vários textos desse livro. Aqui trata-se de um momento que André Luiz, juntamente com Hilário, que estão fazendo estágio na Mansão Paz, saem com Silas, numa região de muito sofrimento, para visitar um pequeno posto de auxílio em plenas regiões inferiores. E eles começam descrevendo essa região, e temos algumas reflexões importantes antes de adentrar os casos que estudaremos a partir dos relatos de André Luiz. À medida que nos afastávamos, empreendíamos mais vasta penetração na sombra densa, a espessar-se cada vez mais, alumiada, porém, aqui e ali, por tochas mortiças, como se a luz, nos sítios em torno, lutasse terrivelmente para nutrir-se e sobreviver. Soluços e gritos, imprecações e blasfêmias emergiam da treva. Compreendemos de relance que o espaço ocupado pela instituição era de forma retangular e que o terreno sob o nosso exame se localizava à retaguarda, à maneira de enorme povoação extramuros. Percebendo-nos a curiosidade e o interesse, o assistente veio ao encontro de nossas indagações, explicando. Só recordando aquilo que nós vimos já no ano passado, a Mansão Paz ela é um posto de socorro da colônia Nosso Lar, dentro das regiões umbralinas. Aqui André Luiz está, como ele diz, extramuros, fora do ambiente da chamada Mansão Paz, indo ao encontro de um pequeno posto de atendimento dos espíritos nessas regiões inferiores. A própria mansão é localizada numa região inferior. E aí aqui ele está descrevendo os habitantes desse ambiente e como se dava toda a organização desse ambiente nas regiões inferiores. E aqui nós vamos ter as explicações de Silas, que é o instrutor que está acompanhando André Luiz e Hilário. Achamo-nos efetivamente na zona posterior ao nosso instituto, em larga faixa superlotada de espíritos conturbados e sofredores. Hilário, que não se via menos surpreendido que eu, observou sem rebuços. Mas toda essa gente parece relegada à intempérie. Não seria razoável que a mansão se estendesse, abarcando-a com seu amparo e defendendo-a com seus muros? Então a pergunta do Hilário a Silas é: por que a mansão, já que as construções no mundo espiritual são fluídicas, não tem a mesma dificuldade que nós temos na Terra, por que a mansão não avançasse os seus muros para essa região e abarcasse esses espíritos para serem atendidos na própria Mansão Paz? Nós vimos no ano passado, naquelas reflexões, que a Mansão Paz atende espíritos já de uma certa forma arrependidos ou em processo de arrependimento, e que muitos sofredores e espíritos que cometeram crimes muito graves quando estavam no mundo físico. Nós vimos aquele caso do parricida, que depois se transformou no Adelino, naquele médium Adelino, muito dedicado, né, já
em franca regeneração, nós vimos vários casos atendidos pela Mansão Paz e de tutelados da Mansão Paz no estudo reflexivo sobre o plano existencial que nós trabalhamos ano passado. Aqui eles continuam, nós estamos continuando a refletir. Aqui vamos ver casos de espíritos que ainda não estão em arrependimento, que é o que Silas vai falar sobre esse tipo de espírito agora. Logicamente, respondeu Silas, sem alterar-se: esse plano é o mais desejável. Entretanto, estamos à frente de compacta multidão de almas em reajuste. Este imenso conglomerado de criaturas sem o corpo de carne começou num grupo de seres desencarnados que clamavam pelo socorro da mansão, sem os necessários requisitos para recolher-lhe a assistência. Então vejamos, são aquela região, por mesmo sendo uma região de sofrimento, já eram espíritos que tinham solicitado o amparo da mansão e estavam se localizando ali próximo, e alguns poucos sendo socorridos nesses postos, como veremos daqui a pouco. Porque, como nós vimos dois encontros atrás, a providência divina providencia sempre o acolhimento de todos os filhos de Deus, conforme nos dita a lei de misericórdia, como Jesus ensina, né? Deus manda o sol e a chuva para bons e maus, justos e injustos. Acontece que para atendimento dos espíritos em instituições como a Mansão Paz, é necessário uma ordem, como nós veremos nas explicações de Silas a seguir. Firme na execução do programa que lhe assiste, nossa casa não lhes podia abrir as portas de imediato, em face do desespero e da revolta em que se comprazem, mas também não desdenhava a possibilidade de prestar-lhes a ajuda possível, fora do campo de ação em que vive sediada. Iniciou-se dessa forma a presente organização, que contra a nossa vontade é um abismo de sofrimento. Aqui se reúnem de maneira indiscriminada milhares de entidades, vítimas dos seus pensamentos desvairados e sombrios. Então vejamos que por que a Mansão Paz não recolhe esses espíritos. Silas coloca aqui dois sentimentos que são o critério para que eles não possam ser socorridos: desespero e revolta. Porque o espírito desesperado e revoltado, o que ele faria na instituição? Geraria um caos na instituição. Nós vamos ver daqui a pouco espíritos sendo atendidos dentro das possibilidades em celas, presos, porque eles ainda estavam revoltados, mas já fora desse ambiente mais torturante, mais prejudicial. Porque a caridade não dispensa a ordem. A lei de misericórdia socorre todos os filhos de Deus, mas ela está intimamente ligada com o amor, com a caridade e com a justiça, sempre dentro de uma ordem, nunca para gerar prejuízo para o espírito. Porque espíritos dessa categoria, se eles adentram uma instituição, eles destroem a instituição. Então é prejuízo para aqueles que já estão em melhores condições, e é prejuízo também para os espíritos que vão colocar mais esse débito nas contas das suas vidas. Então, na dimensão espiritual, tudo é feito conforme as possibilidades de cada espírito.
Mas mais para frente vai ficar mais claro isso. Quando superam a crise de perturbação ou de angústia de que são portadores, o que pode perdurar por dias, meses ou anos, são trazidas à nossa instituição, que, tanto quanto possível, evita abrir-se às consciências ainda positivamente encravadas na revolta sistemática. Então, muito claro, espíritos revoltados não vão poder adentrar a mansão paz, mas podem, dentro das possibilidades, irem para aqueles postos de socorro que nós vamos ver daqui a pouco. Talvez porque evocássemos em silêncio os episódios da véspera, lembrando os desencarnados acolhidos no grande asilo, nosso companheiro acrescentou: vocês acompanharam ontem o socorro prestado a um irmão infeliz, se viciado nas trevas, e viram a chegada de sofredores arrebatados à carne, em libertação recentíssima. Contudo, entre os beneficiados, viram espíritos inconscientes e devedores, mas não insensatos e rebeldes. Nós estudamos 2 casos já desses que eles estão falando aqui. Aquele caso da senhora que expulsou a mãe, que trazia o remorso e aquela fixação, acreditando que o Silas era um padre, começou a se confessar para ele do delito que ela tinha cometido, e aquela outra senhora que ficava vendo o demônio chamado Mefistófeles o tempo todo, né, por causa das questões dogmáticas que foram colocadas para ela. Então, mas aquelas pessoas, mesmo tendo cometido crimes, elas não estavam nessa categoria de insensatos e rebelados. Ante esta observação, que de alguma sorte nos asserenava a mente inquieta, Hilário indagou: e este ambiente assim tumultuado pelo infortúnio, conta com o amparo de quem necessita? Sim, aclarou nosso amigo, muitas criaturas recuperadas na mansão aceitam aqui preciosas tarefas de auxílio, incumbindo-se da assistência fraterna em largos setores desta região torturada. Melhoradas lá, trazem para aqui as bênçãos recolhidas, transformando-se em valiosos elementos de serviço de ligação. Então aqui a Silas está falando de tarefas de espíritos já recuperados, que já estão em convalescência, já estão melhorados, como nós vimos o próprio Adelino, o Adelino, antes de encarnar, ele se tornou um prestador de socorro na Mansão Paz. São esses espíritos que já um pouco melhorados, eles começam a atender a necessidade de outros espíritos para se reabilitarem. Através delas, a administração do nosso instituto atende a milhares de consciências necessitadas e sabe com segurança quais os irmãos sofredores que se fazem dignos de acesso à nossa casa, após a transformação gradual a que se ajustam. Espalhando-se nos campos de sombra, em pequenos santuários domésticos, aqui continua a própria restauração, aprendendo e servindo. Entretanto, continuou Hilário, curioso, tão infortunada colônia de almas em desajuste não sofrerá o domínio das inteligências perversas, quais as que vimos ontem no lado oposto a estes sítios? Sim, os assaltos dessa ordem são aqui constantes e inevitáveis, principalmente em torno das entidades que largaram cúmplices bestializados em antros infernais ou em núcleos de atividades terrestres. Então,
eles são assaltados por espíritos que foram cúmplices deles na dimensão espiritual ou em atividades terrestres, e que tentam retirá-los dali, porque é como se fosse o Vale do Suicida. Quem vai para o Vale dos Suicidas já estão sendo tutelados pelas colônias que existem de amparo aos suicidas. Nessa região não é para suicidas, mas para espíritos criminosos, que são, mesmo naquela região, já tutelados pela Mansão Paz. Mas fora desses ambientes, tem, como ele diz aqui, os antros infernais, que são regiões mais inferiores ainda, e que espíritos vinculados a esses acabam gerando ataques a esses espíritos que estão numa condição ainda de rebeldia. Em tais casos, as vítimas de semelhantes feras humanas desencarnadas padecem longos e inenarráveis suplícios através da fascinação hipnótica de que muitos gênios do mal são cultores exímios. Então aqui é aquela obsessão de desencarnado para desencarnado, muito comum na dimensão espiritual. As obras de André Luiz estão repletas de descrições desse tipo de processo de fascinação hipnótica, em que os espíritos são fascinados, são subjugados por outros espíritos mais inteligentes do que eles, mas, claro, somente espíritos revoltados, espíritos que ainda não estão em arrependimento, que passam por situações assim. São esses alguns dos fenômenos de flagelação compreensível que alguns místicos do mundo, em desdobramento mediúnico no reino das trevas, classificaram como sendo vastação purificadora. Principalmente no livro Inferno de Dante, ele coloca sobre essa questão da vastação purificadora. Teresa d'Ávila também falava disso. Espíritos que se desdobravam do corpo, médios desdobrando do corpo, visitando essas regiões. E aqui Silas fala de flagelação compreensível. Vamos refletir o que significa essa flagelação compreensível a partir de uma pergunta de Hilário. Para eles, as almas culpadas depois da morte experimentam horríveis torturas por parte dos demônios aclimatados nas sombras. As informações do assistente, casadas aos gemidos e lamentações que ouvíamos sem cessar, impunham-nos desagradável impressão. Foi por isso, talvez, que Hilário, penosamente tocado pelos gritos em torno, interrogou surpreendido: mas por que diz você flagelação compreensível? Vejamos, por que desse termo utilizado por Silas. E num desabafo, acha justo que tanta gente aqui se aglutine em semelhante desolação? Vejamos que a pergunta do Hilário é muito interessante. Você acha justo as pessoas estarem aqui sofrendo tanto? Se fosse um de nós presenciando isso, como que nós veríamos a situação? Hilário e André Luiz, como eles estão em estágio, eles ainda não estavam numa fase de não entendimento de como funciona todo esse mecanismo de socorro na dimensão espiritual. Por isso a pergunta sobre a questão da justiça. Vamos ver a resposta de Silas, que é de uma profundidade muito grande. Eu estou percebendo que tem muita gente com frio. Acho que podia pegar o controle e diminuir um pouco, aumentar um pouco a temperatura. Acho que está lá no fundo, leitor. Silas sorriu triste e obtemperou. Compreendendo-lhe o pesar, indiscutivelmente,
compreendo-lhe o pesar. Indiscutivelmente, tanta dor reunida não seria justa se não viesse de quantos preferiram no mundo o trato diário com a injustiça. Então a resposta é muito clara, né? Aqueles de nós que agimos com injustiça no mundo, é possível esperar justiça na dimensão espiritual? Não. Por quê? Por que não é possível esperar justiça? Existe uma lei de talião que vai trazer a injustiça de volta para a pessoa? É uma lei de talião? Não. É a lei de causa e efeito, né? É a lei de causa e efeito. São 3 leis, na verdade. Quais são? Vamos recordar? Liberdade. Nós temos a liberdade para agirmos com justiça ou com injustiça, no bem ou no mal, enquanto estamos no mundo físico. Não temos? Todos nós temos liberdade de fazer escolhas, qualquer que seja a escolha. Agora, cada escolha que fazemos, nós somos o quê? Qual é a outra lei que se segue, a lei de liberdade? Responsabilidade. Nós somos responsáveis por todas as ações que praticamos. E toda ação que nós geramos vai gerar o quê? A cada causa vai gerar um efeito. Então nós somos livres para fazer escolhas justas ou injustas, responsáveis por essas escolhas, e essas escolhas nos trazem sempre as consequências delas. Então, se fizermos escolhas justas, amorosas, caridosas, essa justiça, esse amor e essa caridade retorna para nós, em forma de bênçãos, em todas as circunstâncias da vida, seja na dimensão física, seja na dimensão espiritual. Ao contrário, quando nós agimos de uma forma injusta, descaridosa e desamorosa, também vamos receber as injustiças que praticamos. Então, é o que Silas está colocando aqui. É simples assim, né? O espírito que durante toda a sua existência praticou injustiças, e nós vamos ver tanto hoje quanto no nosso próximo encontro várias possibilidades. Aqui hoje nós trabalharemos alguns criminosos, bem claro. No próximo encontro nós trabalharemos com situações de casos que o André Luiz cita no livro Libertação, que a maioria das pessoas vai achar que é uma coisa muito inocente. Por exemplo, uma pessoa que aposenta cedo, sem uma necessidade real. Nós vamos ver essa pessoa chegando na dimensão espiritual e o sofrimento que ele passou. Então, situações mais usuais da vida, tudo fica registrado na consciência do espírito. Nada passa. Então, continuemos aqui. Pode falar. Nesse grupo de forma, como se fosse uma obra, né? Sim. É pela lei da afinidade, eles se agrupam, né? Então, como nós vemos agora, eles têm a causa em movimentos de injustiça. Mas esses espíritos poderiam ter acreditado que estavam fazendo justiça, mesmo fazendo justiça com as próprias mãos? Se eles poderiam ter acreditado que estavam fazendo justiça, os casos que nós vamos ver aqui, não. Mas eles acreditavam que de alguma forma estava fazendo bem. Um dos casos é aquela questão do auto-engano, né? A pessoa que se auto-engana é auto-engano. Uma mentira não se torna verdade porque nós a repetimos para nós mesmos e para os outros. Nunca vai se tornar verdade. É igual o caso da mulher escravizada semana passada. Da mulher com os escravos. Sim, da senhora escravocrata, né? Que nós vimos que achava que confessando
e comungando, ela ficava livre de todos os chamados pecados, né? Não é claro, porém, que todos venhamos a colher o fruto da plantação que nos pertence. Na mesma leira de terra dadivosa e neutra, quem acalenta a urtiga, recolhe a urtiga que fere, e quem protege o jardim tem a flor que perfuma. O solo da vida é idêntico para nós todos. Não encontraremos aqui, neste imenso palco de angústia, almas simples e inocentes, mas sim criaturas que abusaram da inteligência e do poder e que voluntariamente, surdas à prudência, se extraviaram nos abismos da loucura e da crueldade, do egoísmo e da ingratidão, fazendo-se temporariamente presas das criações mentais insensatas e monstruosas que para si mesmas teceram. Então aqui a Silas continua e coloca várias reflexões, né, para nós refletirmos à luz dessa questão da justiça divina. Nesses ambientes nunca vai haver almas simples e inocentes. Ninguém precisa temer, vai para uma região desse tipo, se tiver produzindo bem, não tem perigo de vai haver uma situação como essa. Nós vimos aquele caso da senhora que expulsou a mãe, e ela tinha recém-desencarnado, e foi recolhida numa região inferior, mas foi recolhida, atendida, porque havia mais ignorância do que maldade, muito mais um processo de... não havia perversidade, isso que ele coloca aqui, ó, as características desses espíritos: loucura, crueldade, egoísmo, ingratidão. São principalmente a crueldade, né? Aquela senhora que expulsou a mãe foi um ato de crueldade, mas ela passou 20 anos num remorso enorme por ter feito aquilo, e muito mais pela ignorância das contingências do que propriamente a processos mais deliberados de crueldade, como nós vamos ver os casos que André Luiz cita logo a seguir. Nossa conversação foi interrompida de imediato, à frente de pequena casa a confundir-se com nevoeiro, de cujo interior brotava reconfortante jorro de luz. Cães enormes que podíamos divisar cá fora, na faixa de claridade bruxuleante, ganiam de estranho modo, sentindo-nos a presença. No mundo espiritual tem cachorro? Tem cachorro, tem cavalo, tem. São animais desencarnados no mundo físico que durante um período são aproveitados pelos espíritos para esses atendimentos, para essas regiões, antes de reencarnar. Não existe propriamente uma erraticidade para animais no mundo espiritual, mas dependendo do tipo de animal, eles podem ser sim aproveitados. André Luiz cita nas obras animais como burros, cavalos, todos eles tendo essa utilidade. É claro que animais selvagens não teria lógica, animais selvagens que estão em outro nível de evolução ser utilizados, mas animais domesticados eles são utilizados sim depois que desencarnam. É um outro nível de evolução do próprio princípio inteligente. De súbito, um companheiro de alto porte e rude aspecto apareceu e saudou-nos da diminuta cancela que nos separava do limiar, abrindo-nos passagem. Silas nolo apresentou alegremente. Era Orzil, um dos guardas da mansão em serviço nas sombras. A breve instante, achávamos-nos na intimidade de pouso tépido. Então essa construção, uma construção rudimentar,
dentro da própria região que está localizada na retaguarda da Mansão Paz. A Mansão Paz é uma instituição bem mais organizada. Essa aí é como se fosse um pequeno posto de socorro na região inferior, aos arredores da mansão, em que esses espíritos arrependidos começam a trabalhar em função da própria reabilitação. Aos ralhos do guardião, 2 dos 6 grandes cães acomodaram-se juntos de nós, deitando-se-nos aos pés. Orzil era de constituição agigantada, figurando-se um urso em forma humana. No espelho dos olhos límpidos mostrava sinceridade e devotamento. Tive a nítida ideia de que éramos defrontados por um penitenciário confesso a caminho de segura regeneração. É um amigo de cultura ainda escassa que se comprometeu em delitos lamentáveis no mundo. Sofreu muito sob o império de antigos adversários, mas presentemente, após longo estágio na mansão, vem prestando valioso concurso nesta vasta região em que o desespero se refugia. É ajudando e servindo com desinteresse e devoção fraternal, não somente se reeduca, como também suavizará o campo de nova experiência, da nova existência que o aguarda na esfera carnal, pelas simpatias que vem atraindo em seu favor. Então, aquilo que nós estudamos isso no caso do Adelino. Ele, depois de ter sido posto fogo na cama do pai, e com um pai embebedado para ficar com a fortuna do pai, sofre na dimensão espiritual muito intensamente, é recolhido na Mansão Paz, e depois que se reabilita, depois do atendimento, ele começa a ajudar outros espíritos em situações semelhantes a essa aqui do Orzil. E isso mostra para nós que nós todos, mesmo aqueles que cometem crimes, que estão em uma situação de dificuldade, podem se arrepender e reparar os débitos. Esses casos, o caso do Orzil, o caso do Adelino Correia, que nós trabalhamos ano passado, são casos exemplares disso. Como diz Silas aqui, é ajudando e servindo com desinteresse e devoção fraternal, não somente se reeduca, como também suavizará o campo da nova existência. Então, é um convite para todos nós. O tempo todo nós podemos suavizar as nossas provas, as nossas expiações. Isso só acontece no mundo espiritual? Acontece o tempo todo. É causa e efeito. Se nós produzimos novas causas, teremos sempre novos efeitos. Se antes produzíamos o mal, qualquer movimento bom da nossa parte vai produzir novos efeitos para o bem sempre. Isso é da lei, da lei de amor, justiça e caridade. Então, quando nós resolvemos por realizar o bem, mesmo numa situação como essa, como nós estamos vendo aqui, uma situação de uma abnegação, um esforço para o espírito muito grande, mas que ele, resoluto, decidiu por suavizar a sua futura reencarnação como criminoso arrependido. Se isso é válido para um criminoso arrependido, é válido para qualquer um de nós. Quanto mais bem nós produzimos, melhor para nós. Vive só? Perguntei, mal sopitando a curiosidade. Dedica-se a meditações e estudos de natureza pessoal, comentou Silas, paciente. Mas como acontece a muitos outros auxiliares,
tem consigo algumas celas ocupadas por entidades em tratamento, prestes a serem recebidas em nossa instituição. Então, de espírito já voltado ao bem, ele era o único nesse lugar. Mas haviam outros espíritos que já estavam em condições de serem socorridos nesse posto de atendimento. Mas olha o interessante a fala de Silas. Ele não vive só com um objetivo simplesmente fortuito, para fazer meditações e estudos de natureza pessoal, para aprender a produzir o bem ainda na dimensão espiritual antes de reencarnar no mundo físico. Nesse ponto de entendimento, Orzil voltou até nós e o assistente interpelou com bondade: como passamos de serviço? Muito trabalho, chefe, respondeu ele humilde. A tempestade de ontem trouxe imensa devastação. Creio ter havido muito sofrimento nos pântanos. Aqui ele está descrevendo aqueles pântanos onde os espíritos ficam atolados, muitas vezes sendo chicoteados por outros espíritos. Eles ficam se mergulhando nesse pântano, porque a hora que emerge, eles são chicoteados e ficam ali o tempo todo nessa situação de muita aflição, de muito sofrimento. Percebendo que se referia aos precipícios abismais em que se debatiam milhares de almas infelizes e conturbadas, Hilário perguntou: e não será possível atingir semelhantes lugares para aliviar a quem padece? Ainda está insistindo, né? Será que não pode fazer nada depois de toda a explicação que ele já tinha sido dada? Nosso novo amigo esboçou dolorosa carantonha de tristeza e resignação, ajuntando: impossível. Como quem se punha em socorro do companheiro, Silas aduziu: os que se agitam nestas furnas jazem de modo geral quase sempre extremamente revoltados, e na insânia que se entregam fazem-se verdadeiros demônios de insensatez. É necessário se disponham a conformação clara e pacífica, para que ainda mesmo semi-inconscientes consigam acolher com proveito o auxílio que se lhes estende aos corações. Novamente ele volta. O espírito revoltado geraria o caos da instituição. Então, mínimo, a conformação clara e pacífica, quando eles já estão minimamente predispostos a uma mudança. Somente aí que eles começam a ser atendidos, conforme nós veremos os casos a seguir. E como se quisesse passar a demonstração do que asseverava, convidou-nos a inspecionar as células próximas. Quantos doentes agora internados? Então agora eles vão visitar uma espécie de prisão, só que os espíritos, porque muitas vezes a pessoa diz assim: mas na dimensão espiritual, prisão, né? Mas não é crueldade manter o espírito na prisão? O que seria melhor, numa prisão como essa, que ele estivesse protegido, ou lá num pântano? Então, espíritos que foram retirados daquele pântano, daquela situação lá de sofrimento muito mais acerbo. E agora é preciso ver com essa ótica. Eles estavam em celas, cada um numa cela, mas já num ambiente protegido. Quantos doentes agora internados? Orzil, atencioso, respondeu sem titubear: temos 3 amigos em franca situação de inconsciência. Aqui não é inconsciência enquanto eles não estavam dopados, ou como aqueles que André Luiz cita no livro Os Mensageiros, os que dormem, aqueles que ficam totalmente em sono. Não é nesse sentido. Inconsciência
enquanto ausência de consciência do bem que eles são convidados a fazer. Vamos ver os casos. Depois de alguns passos, ouvimos gritaria estentórica. As acomodações reservadas aos enfermos jaziam ao fundo, à maneira de largos boxes de confortável cavalariça. Essa é a figura mais adequada à nossa tarefa descritiva, porque a construção em si denunciava rusticidade e segurança, naturalmente adstrita aos objetivos de contenção. À medida que nos acercávamos do refúgio, o desagradável odor nos afetava as narinas. Respondendo-nos à inquirição íntima, o assistente salientou: vocês não ignoram que todas as criaturas vivem cercadas pelo halo vital das energias que lhes vibram no âmago do ser. E esse halo é constituído por partículas de força a se irradiarem por todos os lados, impressionando-nos o olfato, de modo agradável ou desagradável, segundo a natureza do indivíduo que as irradia. Assim sendo, qual ocorre na própria Terra, cada entidade aqui se caracteriza por exalação peculiar. É muito interessante essas explicações do Silas, que se nós, quando encarnados, temos o nosso odor próprio, na dimensão espiritual isso é muito mais nu e cru, porque o espírito não tem perfume, perfume francês que vai disfarçar o cheiro. É o odor que ele tem de acordo com o psiquismo que ele traz. Então, nós vamos ver os casos aqui que eram espíritos extremamente materializados, que traziam crimes muito graves. Então, a energia que eles emanam é uma energia tóxica, que gera esse odor muito desagradável, como a André Luiz está citando. Fala, Ângelo. Essa fala que existe do cheiro de enxofre, o espírito menos fedido. Sim. Sim, se tem. O cheiro de enxofre tem algum fundamento? Sim, porque são essas emanações de coisa pútrida, que é desses ambientes, que provém dos próprios espíritos. Sim, confirmamos Hilário e eu, simultaneamente. Entretanto, o cheiro alarmante de carne em decomposição era para nós ali um acontecimento excepcional. Silas percebeu-nos a estranheza e endereçou o interrogativo olhar ao encarregado daquele oratório de purgação, o qual informou presto: temos conosco o irmão Corsino, cujo pensamento continua enrodilhado ao corpo sepulto, de maneira total. Vamos ver por que ele estava ainda preso ao corpo. Enredado à lembrança dos abusos a que se entregou na carne, ainda não conseguiu desvencilhar-se da lembrança daquilo que foi, trazendo a imagem do próprio cadáver à tona de todas as suas recordações. Então, como ele estava preso ainda ao corpo físico, ele trazia as emanações do cadáver. Vamos ver por quê. Silas não teceu qualquer comentário novo, porque atingíamos de enxofre o primeiro abrigo, cuja porta gradeada nos deixava contemplar lá dentro um homem envelhecido, de cabeça pendida entre as mãos, e aclamar: chamem meus filhos, chamem meus filhos. É o nosso irmão Veiga, disse Orzil prestimoso. Mantém fixa a ideia na herança que perdeu ao desencarnar. Vasta quantidade de ouro e bens que passou à propriedade dos filhos. 3 rapazes que concorreram no mundo ao melhor e maior quinhão, prevalecendo-se para isso de juízes venais e rábulas inconsequentes. Acostados agora aos varais da porta,
Silas recomendou-nos observar com atenção mais detida o ambiente que formava a psicosfera do enfermo. Efetivamente, de minha parte, percebi quadros que surgiam e desapareciam fugazes, semelhantes às figurações efêmeras que se desprendem silenciosas dos fogos de artifício. Desses painéis que se avivavam e se apagavam ao mesmo tempo, transpareciam 3 jovens, cujas imagens passageiras vagueavam entre documentos esparsos, cédulas e cofres repletos de valores, como que pincelados no ar com tinta tenuíssima, que se adelgaçava e se recompunha sucessivamente. Compreendi que registrávamos as formas pensamentos criadas pelas reminiscências do nosso amigo, que, de certo, na situação em que se nos apresentava, não podia, de momento, senão viver o seu drama íntimo, tal a insistência da fixação mental em que se encarcerava. Amparado, evidentemente, pelas vibrações de auxílio que o assistente lhe enviava, segundo percebi, esfregou os olhos como quem buscava liberar-se de garoa imperceptível e assinalou-nos a presença. Avançou de um salto para nós e, apoiando-se nas grades que nos separavam, gritou dementado: "Quem sois? Juízes? Juízes?" E derramou-se em lamúrias que nos tocavam o coração. Lutei por 25 anos para reaver a herança que me cabia por morte de meus avós. E quando a vi nas mãos, a morte me arrebatou ao corpo, sem piedade. Não me resignei a essa injunção e permaneci em minha velha casa. Desejava pelo menos acompanhar a partilha do espólio que me interessava, mas meus rapazes amaldiçoaram-me a influência, impondo-me a cada passo frases venenosas e hostis. Não satisfeitos com as agressões mentais que me infligiam, começaram a perseguir minha segunda esposa, que lhes foi mãe ao invés de madrasta, administrando-lhes tóxicos por medicação inocente, até que a pobrezinha foi internada numa casa de loucos, sem esperança de recuperação. Tudo por causa do nosso rico dinheiro, que os malandros querem pilhar. Diante de tal injustiça, pensei suplicar o favor dos seres que povoam as trevas, porque somente os gênios do mal devem ser os fiéis executores da grande vingança. Tentou enxugar as lágrimas de desespero e acrescentou: "Dizei-me, por que motivo terei alimentado infelizes ladrões, julgando acariciar filhos de minha alma?" Então nós estamos vendo o porquê, né? Ele, o usurário, recebeu a herança, deixou a herança, porque não pode se levar nada do que se tem no mundo, e estava ali com ódio dos filhos por estarem utilizando os bens que ele havia deixado e querendo se vingar dos filhos. Vamos continuar com o caso dele. Casei-me quando moço, acalentando sonhos de amor, e gerei espinheiros de ódio. E como a voz de Silas se fez ouvir rogando calma, o infortunado vociferou desabrido: "Nunca, nunca perdoarei. Recorri aos infernos, sabendo que os santos me aconselhariam conformidade e sacrifício. Quero que os demônios torturem meus filhos, tanto quanto os meus filhos me torturam." Transformando o choro convulso em gargalhadas estridentes, passou a bradar: meu dinheiro, exijo meu dinheiro."
O assistente voltou-se para Orzil e considerou compadecido. Sim, por agora a situação de nosso amigo é demasiado complexa. Não pode ausentar-se da grade sem prejuízo. Então, o nível de revolta dele impedia o próprio atendimento dele. Deixamos o doente imprecando contra nós de punhos cerrados e abeiramos-nos de outra cela. Ante a palavra de Silas, que nos recomendava observar o quadro em foco, fitamos o novo enfermo, um homem profundamente triste, sentado ao fundo da prisão, de cabeça pendida entre as mãos e de olhos fixos em parede próxima. Seguindo-lhe a atenção no ponto que concentrava os seus raios visuais, a modo de espelho invisível retratando-lhe o próprio pensamento, vimos larga tela viva em que se destacava, em enluarada rua de grande cidade, e na rua conseguimos distingui-lo no volante de um carro, perseguindo um transeunte bêbado, até matá-lo sem compaixão. Achávamos-nos diante de um homicida preso a constrangedores quadros mentais que o encerravam em punitivas recordações. Notava-se-lhe a intraduzível angústia entre o remorso e arrependimento. A leve chamado de Silas despertou como fera roubada a quietação do sono. Instintivamente precipitou-se sobre nós, num salto espetaculoso que em chovia conteve e bramiu. Não há testemunhas, não há testemunhas. Não fui eu quem atropelou o infeliz, não obstante odiasse com razão. Que pretende de mim? Denunciar-me? Covardes! Espreitavam então a rua morta? Não respondemos. Silas, após fitá-lo compadecido, falou: deixemo-lo, está completamente enleado às recordações do crime que cometeu, crendo continuar depois da morte a escarnecer da justiça. Olha que interessante essa frase de Silas, né? Ele cometeu o crime, a justiça humana não o apanhou, foi para a dimensão espiritual, mas ele próprio mostrava o crime cometido na sua tela mental, que os companheiros acabaram vendo, né? E ele continuando a negar as evidências. Então vejamos, ele continuando a escarnecer da justiça. Qual é a reflexão que nós podemos fazer desse caso e da fala de Silas? Como que funciona a justiça divina no nível do Espírito? Tem como ludibriar? Nós estamos vendo aqui que é impossível ludibriar a justiça divina, né? Na própria tela mental, o crime estava ali, né, todo vivo. Então, não é possível ludibriar, apesar das tentativas. Nós vamos ver dos casos no próximo encontro, a tentativa das pessoas do ludibriar. Por exemplo, a corrupção. As pessoas, tem muitos corruptos, a maioria deles não são justiçados pela justiça divina, pela justiça humana. São justiçados pela própria justiça dentro da própria consciência. A justiça humana não pega a maioria dos casos. Como diz tem uma mensagem do Marechal Deodoro da Fonseca, dos parágrafos, ele fala dos nossos políticos. E ele fala que os políticos brasileiros têm dinheiros em contas no exterior
que nem várias encarnações eles conseguiriam gastar todo esse dinheiro. Nós estamos vendo pelos poucos casos que têm vindo à tona que é uma verdade. Agora, tem como ludibriar a justiça dentro da própria consciência? Por isso que nós vamos ver o caso desses espíritos, quando eles vão para uma dimensão espiritual, eles são chamados de contrabandistas da vida eterna. No livro Nosso Lar tem referência de políticos que faziam esse tipo de procedimento, que são considerados contrabandistas da vida eterna. E quando vão para a dimensão espiritual, vão cegos, surdos, totalmente em situações muito graves. Por quê? São crimes muito mais graves do que esse aqui, de matar uma pessoa com um carro. Porque são milhares de pessoas que são mortas diariamente nos hospitais, nas estradas, por falta de segurança pública, por tudo mais de dinheiro desviados pela corrupção. Fala, Valéria. Então, dentro disso que você está colocando, se essas pessoas fossem alcançadas pela justiça humana, de alguma forma seria uma caridade para elas, ou isso de alguma forma auxiliaria para que o mundo espiritual não tivesse tanta dificuldade para o espírito? Eu não entendi a pergunta. Seria caridade para com ela? Se a justiça, você está colocando uma situação que a pessoa não é alcançada pela justiça. E ela vai para a dimensão espiritual mais superior. Se na Terra ela ainda for alcançada pela se ela for alcançada. Se seria uma caridade? Não. Seria, na verdade, o mínimo que ela pudesse resgatar dos débitos. Por quê? Se ela passa pela justiça humana, claro que a justiça humana também pode ser corrompida. Às vezes passa e não passa, né? Nós estamos vendo os casos aí. Porque tudo é consciencial para o espírito. Como é consciencial, é necessário que ele resgate todos os débitos. Mas se ele passa, por exemplo, por uma penitenciária e resgata alguma coisa dos crimes, isso já vai ser atenuante. O fato de não passar pela justiça humana é agravante para esses espíritos. Então não seria caridade, não é caridade do ponto de vista da lei, mas não deixa de ser um benefício, porque vai atenuar os débitos deles próprios. Mas a justiça divina se faz de uma forma bem diferente. São todos os débitos para com a própria consciência a serem resgatados. Ficar 2, 3 anos numa penitenciária e ter roubado milhões não vai cancelar a dívida do espírito. A dívida do espírito só vai ser cancelada a partir do momento que ele resgata no bem todo o mal praticado. O resgate nunca vai ser simplesmente a chamada pena de talião, sofreu, agora fez sofrer, agora sofre. Não é nesse sentido. É sempre no bem, como nós estamos vendo no caso do Orzil, que nós vimos agora há pouco. Um criminoso arrependido, já trabalhando no bem, porque é isso que vai reparar, porque é aquilo que nós já vimos várias vezes. Todo o processo de reabilitação do espírito passa por 3 fases: arrependimento, expiação e reparação. A reparação sempre é o ato de produzir o bem para anular o mal. E a anulação é sempre total. Enquanto não houver essa anulação, o espírito vai ficar com aquilo registrado na sua consciência. Sim, é um convite ao espírito começar o processo de arrependimento. Se ele vai se arrepender ou não, é por conta dele. Agora, a reparação é num outro nível de consciência, não simplesmente por sofrer alguma penalidade humana.
Hilário, estupefato, interferiu, ponderando: naquele doente que vimos, cercado pela figura de 3 mancebos, e neste companheiro que contempla uma cena de morte, nosso amigo apreendeu-lhe o pensamento e completou-lhe a anotação, asseverando: vimos 2 irmãos infelizes vivendo entre as imagens mantidas por eles mesmos, através da força mental com que as alimentam. Então é aquilo que nós já estudamos várias vezes aqui. Nós produzimos a energia mental a partir dos nossos pensamentos, que evocam sentimentos, que produzem comportamentos. A própria força do pensamento mantinha um preso às situações que ele viveu enquanto encarnado, e outro preso ao crime praticado, num processo, como disse o Silas, num misto de remorso, principalmente o remorso, e já um início de um processo de arrependimento, a possibilidade de um arrependimento, que ainda não tinha sido instalado nele. Nesse instante, alcançávamos o 3º cubículo, em que um homem feridento esvurmava as feias chagas, usando as próprias unhas. Esvurmar é espremer, estava espremendo as feridas cheias de pus. A atmosfera francamente pestilencial exigia enorme disciplina contra a eclosão de nossas náuseas. Assinalando-nos a presença, avançou para nós, clamando amargamente: compadecei-vos de mim. Sois médicos? Atendei-me por amor de Deus. Vede os detritos em que me apoio. O primeiro achou que eles eram juízes. O segundo achou que eles tinham observado o crime e estavam lá querendo denunciá-lo para a polícia. E esse terceiro achando que eles eram médicos. Voltei-me de imediato para o chão, seguindo-lhe os gestos, e notei efetivamente que o mísero se movimentava num montão de sujeira, coberto por filetes de sangue podre. Somente depois de mais ampla atenção, averiguei que o quadro repugnante era constituído pelas emanações mentais do companheiro infeliz sobre nossos olhos. Doutores, continuou ele em tom de súplica, há quem diga que roubei dos outros, a fim de satisfazer meus vícios no alcoice que eu frequentava. Mas é mentira, é mentira. Juro-vos que morava no bordel por espírito de caridade. As mulheres desditosas requeriam defesa, auxiliei-as quanto pude. Ainda assim adquiri junto delas a enfermidade que me aniquilou o corpo físico e que ainda me empesta a respiração, convertendo-se aqui em meu próprio hálito. Vejamos, ele, um cafetão, explorava prostitutas, acabou, muito provavelmente, essa descrição é de uma doença venérea, provavelmente a sífilis, que gera essas pústulas na pele e todo um processo também de destruição do sistema nervoso, nessa época principalmente. Então ele ainda movimentando no auto-engano, movimentando-se na situação como se ele fosse protetor das mulheres. Quem que fez a pergunta do auto-engano inicialmente? Foi Eda, né? Então, esse é um caso. Ele estava no processo auto-enganoso, de acreditar que ele era protetor das mulheres e não explorador delas. E isso não muda, não muda em nada a questão da justiça dentro da consciência. Ele se beneficiava, na verdade. Socorrei-me por quem sois, socorrei-me por quem sois. A repetição dos rogos, contudo, derramava-se com um imperativo, como se as palavras humildes do petitório fossem apenas o disfarce de uma ordem tiranizante.
Então eles não estavam pedindo de fato, mas estavam tiranizando, querendo obrigar ao atendimento dele, como ele acostumou provavelmente a tiranizar as mulheres que ele explorava. O assistente convidou-nos à retirada e explicou: é um antigo e inveterado gozador que despendeu em prazeres inúteis largos recursos que lhe não pertenciam. Então ele vivia num bordel, tinha sexo de graça o tempo todo e ainda usurpava o dinheiro das prostitutas. Por muito tempo ainda, a mente dele oscilará entre a irritação e o desencanto, nutrindo o ambiente horrível de que se fez o fulcro desequilibrado. De regresso ao Tugúrio de Orzil, perguntei sem preâmbulos: nossos irmãos doentes, desse modo, estarão segregados até que se renovem? Perfeitamente, aclarou Silas bondoso. Então eles continuarão naquelas células até a renovação. É cruel isso? Não, muito pelo contrário. Se eles estivessem nos pântanos, lá nas regiões que eles foram retirados, estariam numa situação pior. Então aqui era o mínimo que se podia oferecer de socorro, e esse mínimo estava sendo oferecido para eles. E que devem fazer para atingir a melhora necessária? Indagou Hilário com insofreável assombro. Nosso amigo sorriu e obtemperou: o problema é de natureza mental. Modifique as próprias ideias e modificar-se-ão. Vejamos que essa fala de Silas é para qualquer um de nós. Se nós nutrimos pensamentos negativos, sensualistas, de qualquer ordem, nós vamos nos movimentar nessa ordem. Se nós queremos mudar a nossa vida para melhor, o convite é modificar o próprio pensamento, a própria ideia. Entregou-se a ligeira pausa, mostrou novo brilho no olhar percussiente e acentuou com segurança: isso, porém, não é tão fácil. Consagram-se vocês presentemente aos estudos especiais dos princípios de causa e efeito. Fiquem, pois, sabendo que nossas criações mentais preponderam fatalmente em nossa vida. Libertam-nos quando se enraizam no bem, que sintetiza as leis divinas, e encarceram-nos quando se firmam no mal, que nos expressa a delinquência irresponsável, enleando-nos por essa razão ao vinco sutil da culpa. Então vejamos aqui esse parágrafo muito profundo e muito importante para todos nós. Nós estamos estudando como nos libertar do sentimento de culpa. É o subtítulo desse módulo, Justiça Divina e Consciência, ressignificando a cultura da culpa pela ação responsável. Então vejamos que todo o ato de irresponsabilidade do espírito, em maior ou menor grau, nós estudamos no encontro passado o texto que Honório fala da lei de responsabilidade, quanto ela é importante. Então, qualquer ato de irresponsabilidade da nossa parte vai gerar, a partir dessa escolha, desse ato, a responsabilidade pelo ato e as consequências do ato. E aí, como diz Silas, quando nós agimos no bem, focados nas leis divinas, conforme nós estudamos o ano passado inteiro, nós estudamos no estudo das obras básicas durante 8 anos, todo esforço que nós fizermos para cumprir as leis divinas, nós firmamos no bem em nós mesmos, e as consequências serão
amorosas, justas e caridosas. Todo movimento que se firma no mal de nós mesmos, ou do nosso próximo, ou de ambos, vai nos gerar todo esse movimento que produz no espírito o remorso, a culpa, né? E produz todo um estado de, como ele diz aqui, delinquência irresponsável. Existem atos mais ou menos delinquentes, mas todo ato do espírito que contraria uma lei divina, principalmente a lei maior, que é a lei parâmetro para todos nós, a lei de amor, justiça e caridade, todo ato desamoroso, injusto e descaridoso conosco e com o nosso próximo vai nos vincular a uma situação de débito. Então nós estamos vendo aqui história de criminosos. Nós veremos outros casos no próximo encontro. Mas o que fica dessas reflexões que nós estamos fazendo é o quão é benéfico para nós cumprir as leis divinas. É uma questão de escolher entre felicidade e infelicidade. Escolher entre sofrimento e paz e libertação. O que eu quero para a minha vida? Eu quero me libertar de mim mesmo, me libertar de todo o processo que gera dor e sofrimento, ou eu quero manter uma situação assim? Como diz Silas aqui muito claro, tudo vai gerar criações mentais em nós. Liberta-nos quando se enraiza no bem e encarcera-nos, prende-nos a situações muito infelizes quando se firmam no mal. A escolha vai ser sempre nossa. Então nós estamos vendo que por menor, por mais oculto que seja, qualquer ato que nós praticamos contrário à lei de amor, justiça e caridade fica registrado na nossa consciência. Então nós nunca teremos como fugir dela. Então cabe àqueles que querem, aqueles de nós que queremos ser felizes, queremos nos libertar, o esforço para cumprir as leis divinas. Afirma velho aforismo popular na terra que o criminoso volta ao local do crime. Daqui podemos asseverar que, mesmo desfrutando a possibilidade de ausentar-se da paisagem do crime, o pensamento do criminoso está preso ao ambiente e à própria substância da falta cometida. Ele pode não voltar no local geográfico, mas o próprio crime estando na consciência dele, ele está lá, né? Como é o caso do assassino no carro. Ele vivia o tempo todo no local do crime, na sua consciência. Estava na dimensão espiritual, numa região de sofrimento, numa cela, mas psiquicamente naquela rua onde ele matou o desafeto. E reparando em nossa perplexidade, acrescentou: recordemos ainda o pensamento atuando a feição de onda, com velocidade muito superior à da luz, e lembremos-nos de que toda mente é dínamo gerador de força criativa. Então o pensamento é a base da energia mental, né? E como diz aqui, a mente é dínamo gerador de força criativa, tanto para o bem quanto para o mal. Vai depender sempre do teor dos nossos pensamentos. Ora, sabendo que o bem é expansão da luz e que o mal é condensação da sombra, quando nos transviamos na crueldade para com os outros, nossos pensamentos, ondas de energia sutil, de passagem pelos lugares e criaturas, situações e coisas que nos afetam a memória,
agem e reagem sobre si mesmos em circuito fechado e trazem-nos assim de volta as sensações desagradáveis auridas ao contato de nossas obras infelizes. Então, por que há tanto sofrimento? O espírito, pelos atos dele, ele produz isso que Silas chama aqui de circuito fechado. O Honório fala sobre isso, nós estudamos já. Esse circuito fechado que acaba criando uma monoideia. Ele só pensa naquilo. No caso do assassino do carro, ele só pensava no assassinato. O senhor que deixou a fortuna para os filhos, só pensava naquilo. O outro só pensava nas feridas que ele havia adquirido pelo movimento auto-enganoso sensualista. Então, o tempo todo é como um círculo vicioso que retroalimenta o tempo todo naquela situação. Então vejamos que para esse espírito o tempo não passa. Ele está o tempo todo, isso que se chama inferno eterno. Não é uma eternidade em termos de tempo cronológico, é uma eternidade em tempo psicológico, porque enquanto ele estiver ali, ele está no inferno que ele criou para ele mesmo, naquela energia, no circuito fechado. Como ele diz aqui, trazendo de volta as sensações desagradáveis auridas ao contato de nossas obras infelizes. Então, o tempo todo rememorando, sem parar o mesmo ato. Oi? Sim, né? Pode. Esses espíritos, eles podem reencarnar nessas células? Se pode reencarnar nessa condição? Tem casos que em reencarnação compulsória, sim, que os espíritos, numa situação como essa, são trazidos ao corpo, mas comumente nessas situações de debilidade mental, em processos em que o próprio corpo funciona como um mata-borrão que vai purificar o processo para futuros atendimentos. Isso acontece com muitos suicidas, com muitas situações de criminosos contumazes, que pode acontecer isso. Tá? Mas isso é raro. Isso é exceção. Não é um processo que mais acontece. O que mais acontece é o espírito ser resgatado, ser atendido, querer a sua reabilitação e aí começar a fazer todo o trabalho de reabilitação. Sim, até para passar pelo planejamento e o plano existencial, tudo que nós trabalhamos no ano passado. Estudamos 3 tipos de almas que deixaram na existência última somente quadros tristes e lamentáveis, nos quais não dispõem de atenuantes que lhes empalideçam as falsas indiscutíveis. Os filhos do nosso amigo, que sofre a fixação de usura, não receberam dele quaisquer recursos de educação dignificante que os habilitem a ajudá-lo. Quando visitados pelas ondas do pensamento paternal, que voltam ao centro de origem, carregados pelos princípios mentais de ódio e egoísmo dos jovens litigantes. Então aqui ele vai mostrar o que acontece. Então, pela usura do pai, quando ele pensava nos filhos, ele pensava com ódio. Imediatamente esse ódio voltava para ele, multiplicado pelo ódio dos próprios filhos. E criava o circuito mental de ódio que ele estava vivendo e que os filhos também estavam vivendo. Né? Por não ter recebido educação moral. Então ele não ofereceu aos filhos aquilo que os filhos precisavam. Então ele praticamente estava recebendo de volta aquilo que ele havia plantado nos filhos. Então o ódio, produzindo mais ódio e multiplicando esse processo
indefinidamente, até que os filhos ou ele próprio resolva por modificar esse circuito mental. Nosso irmão que padece a fixação de remorso, não tendo expiado nos cárceres da justiça humana o crime que perpetrou deliberadamente, recolhe de retorno as ondas de pensamento que emite, sem qualquer auxílio que lhe amenize o arrependimento doloroso. E o nosso companheiro que se detém no vício reabsorve as ondas de seu próprio campo mental, acumuladas de fatores deprimentes que a ele se incorporam nos lugares por onde passam, restituídas a ele mesmo com multiplicados elementos de corrupção. Então vejamos que cada um recebe de acordo com aquilo que havia plantado. O que estava fixado no remorso, como não passou pela justiça humana, ele revive no próprio pensamento a injustiça praticada. O outro tendo no próprio corpo perispiritual as ondas mentais que havia produzido durante a vida toda. Foi um gozador, simplesmente cultuou o sensualismo e estava ali frente ao resultado desse sensualismo. Diante do nosso espanto, o assistente inquiriu: compreenderam? Sim, havíamos entendido. Sob forte emoção, Hilário considerou: agora percebo com mais clareza o benefício concreto da oração e da piedade, da simpatia e do socorro que na terra deveríamos dispensar sinceramente aos chamados mortos. Aquele morreu, descansa em paz, né? Muita gente que acha que os mortos estão descansando em paz. Muitos têm nas próprias lápides escrito isso, que descansa em paz, familiares saudosos. E a realidade pode ser muito outra. Sim, sim, respondeu Silas prestimoso. Todos estamos ligados uns aos outros, na carne e fora da carne, e achamos-nos livres ou prisioneiros no campo da experiência, segundo as nossas obras, através dos vínculos de nossa vida mental. O bem é a luz que liberta, o mal é a treva que aprisiona. Estudando as leis do destino, é preciso atentar para semelhantes realidades indefectíveis e eternas. Então, novamente, ele repete aqui a questão do bem e do mal. O bem é a luz que liberta, o mal é a treva que aprisiona. Então, em pensamentos, em sentimentos e atos, nós somos convidados a praticar o bem no limite das nossas forças, para nos libertar de nós mesmos. Desde as pequenas coisas do cotidiano das nossas vidas, nas várias circunstâncias, até nas grandes coisas, nas grandes situações que estamos sendo convidados a realizar. Alguma pergunta, gente? Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo, o que você entendeu que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você compreende a justiça divina, em caso positivo, que mudança foi essa?
Neste encontro, refletimos sobre a justiça divina e a sua relação com a nossa consciência, de modo a assumirmos a responsabilidade pela nossa transformação moral. Que ações você está disposto ou disposta a realizar para seguir as vozes alerta que vêm de sua consciência, de modo a se transformar moralmente, produzindo bem no limite das suas forças? Senhor Jesus, Mestre, amigo, agradecemos, Senhor, por mais esta noite em que fizemos estas reflexões acerca da importância de se cumprir as leis divinas, desenvolvendo o bem no limite das nossas forças. Ampara-nos, Senhor, para que possamos prosseguir conscientes de que o esforço no bem nos trará sempre, por mais trabalhoso que seja, a alegria, a felicidade, o bem-estar. Ampara-nos para que possamos superar a preguiça moral que ainda trazemos, de modo a fazer todos os esforços no limite realmente das nossas forças para superar as limitações que ainda trazemos. Sê conosco hoje e sempre, Senhor. Gratos por tudo. Ampara-nos.